Deus, Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, pelos irmãos que conseguiram estar, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada momento dessa aula, que o Senhor abra o nosso entendimento, os nossos ouvidos, nosso coração, que nós estejamos aí entendendo, Senhor, aquilo que será ministrado pela Geniene, tudo aquilo, Pai, que for passado para nós nessa noite, seja um instrumento, Pai, na nossa vida, de descoberta, de entendimento do que é o teu propósito para nós. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir por aqueles irmãos, Senhor, que ainda não conseguiram chegar, não conseguiram, Pai, acessar. Que o Senhor os abençoe também, os conduza nesse intento, Pai, para que eles possam também participar dessa aula e não perder nada. Abençoa, usa a tua filha agora, para a glória do teu nome. Nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá, gente. Chegamos, então, à nossa última aula desse primeiro módulo, Descobrindo o Meu Propósito, e vamos falar sobre dons. Amo esse tema, amo espiritualidade, falar sobre o Espírito Santo. Então, nós vamos aqui continuar aprendendo juntos e crescer juntos para a glória de Deus. Então, iniciando aqui o... Vamos lá. Dons. É o mesmo que habilidades e talentos? Eu tenho? Vamos verificar. Vamos ver primeiro a diferença entre dons e talentos. De acordo com o dicionário Michaelis, o dom é aquilo que você recebe de presente. É uma doação, uma dádiva. É aquilo que você recebe como uma concessão de providência divina. Teologicamente, significa um bem espiritual oferecido por Deus para nós, uma bênção, uma graça. E as habilidades e os talentos, de acordo com o mesmo dicionário, é aquela habilidade natural para a gente realizar algo com destreza, com perfeição, uma aptidão em determinada área, uma inteligência brilhante, algo mais relacionado à natureza humana que pode ser adquirido com estudo e com treino e que também pode ser nato. A pessoa já nasceu com aquela inclinação, com aquela disposição. Por exemplo, não sei se vocês conhecem algum mecânico em que de repente o filho dele também se torna mecânico. E ele geralmente não estudou, não foi fazer um curso específico, geralmente, mas ele tem uma aptidão natural. Então, ele ouve o barulho do carro, ele já sabe qual é o problema, já sabe qual é a peça que precisa ser trocada. E isso tem a ver com a habilidade natural que ele tem, mas o treino do serviço praticado durante a vida. Então, isso é o talento. No caso do dom, eu não tenho um esforço para para eu estudar sobre ele e adquirir com treino. Eu o adquiro recebendo de graça como um presente de Deus. Tudo bem? Seguindo, então nós vamos falar sobre dons ministeriais. Os primeiros dons que nós falaremos são 5 dons, os ministeriais. E eles são vocações específicas de Deus para a igreja, para a criação, explanação e preservação da doutrina bíblica e também para edificação geral do corpo de Cristo. Então, a gente já aprendeu em aulas anteriores que o nosso propósito universal, geral, de todo ser humano é glorificar a Deus. Porém, cada um tem também um propósito específico, considerando as suas habilidades, as suas inclinações e os dons que o Senhor concede. Nesse caso, nós vamos falar dos primeiros 5 dons, que são os ministeriais, são por vocação. O que seria vocação? A vocação é um chamado, é uma inclinação para, uma aptidão, né? Uma propensão. E o próprio Deus é que inclina o coração da pessoa para isso.
O nosso texto base é Efésios 4, versículos 11 e 12, que vão dizer assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Então, agora nós vamos falar um a um desses 5. O primeiro deles, então, apóstolos. Esse termo foi aplicado inicialmente somente aos 12 discípulos de Jesus. E o apóstolo é aquele chamado para uma missão específica e foi aplicado aos primeiros cristãos enviados também pela igreja para pregar o evangelho do Novo Testamento. Especificamente, refere-se somente àqueles que receberam uma comissão direta de Jesus. Então, hoje, esse termo não é aplicado para nós, porque nós recebemos uma comissão, um comissionamento pelo Espírito Santo, não diretamente por Jesus Cristo. Então, hoje, o termo utilizado para os apóstolos é missionário. E Marcos 6,30 vem aqui confirmar que os apóstolos ajuntaram-se a Jesus, contaram-lhe tudo tanto que tinham feito como que tinham ensinado. Então, confirma que os 12 discípulos eram chamados de apóstolos. E depois disso, quando Judas, ele traiu Jesus e aí ele tirou a própria vida, foi tirado sorte e escolhido Matias para substituí-lo. Então, Matias também recebeu o título de apóstolo. Depois de Matias, esse título também foi dado para Paulo e Barnabé. Paulo teve aquele encontro com Jesus no caminho e o próprio Cristo o abordou e falou com ele. E na caminhada missionária ali de Paulo com Barnabé, os dois eram chamados e reconhecidos como apóstolos pelo povo. Então, nós precisamos guardar o apóstolo, hoje missionário, é aquele que prega a mensagem do evangelho para um povo num lugar onde ainda não exista as pessoas conhecendo a respeito. E eles têm uma mente visionária no sentido de implantar o trabalho, implantar uma igreja, um projeto, uma escola, para que as pessoas possam crescer no conhecimento de Cristo. O dom de profeta. No Antigo Testamento, o profeta era aquele que representava Deus para o povo. Ele trazia sempre uma mensagem de Deus para o povo. Então, tudo que o povo ia fazer, ele consultava o profeta para saber o que Deus estava direcionando, o que Deus estava instruindo. No Novo Testamento, os profetas eram pessoas dotadas de uma virtude específica, que os capacitava a transmitir uma revelação de Deus sob a autoridade do Espírito Santo. Então, é um porta-voz de uma mensagem especial, muito parecido com o profeta do Antigo Testamento, mas nesse caso, ele traz mais uma mensagem de confirmação daquilo que o Espírito Santo já está ministrando aos corações das pessoas. Por exemplo, Atos 11, 27 e 28, vai dizer: E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E esses profetas da Antioquia foram os mesmos que impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé e os separaram para o ministério itinerante, confirmado por revelação profética do Espírito Santo. Então, Paulo e Barnabé foram separados para o ministério de missões evangelística para os não-judeus, né? Eles foram comissionados, principalmente Paulo, para os que... Esqueci a palavra agora, pessoal. Gentios, para os gentios. Então, a igreja que estava reunida ali na Antioquia, havia alguns profetas e doutores, e eles ali, orando e jejuando, receberam revelação pelo Espírito Santo que deveriam separar Paulo e Barnabé para a obra que eles tinham sido chamados. Então, eles orando, jejuando,
impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então, o que a gente aprende também aqui, que é muito importante guardar? Quando a gente tem um ministério missionário, por exemplo, e todos os demais, nós devemos agir debaixo do envio, primeiro do Espírito Santo e da autoridade que vai então impor as mãos e autorizar, abençoar e encaminhar esse envio. Vamos lá para o evangelistas. Os evangelistas são pessoas que levam o evangelho para os lugares que ainda não possuem uma comunidade cristã, e o evangelista é alguém que tem amor pelas almas. Ele é instigado a anunciar constantemente o evangelho. E para ele não tem tempo feio. Todo lugar é lugar, toda hora é hora, e toda pessoa é adequada para ouvir a respeito. Então, para ele, não tem dificuldade para ele falar do amor de Jesus. Ele não se vê numa situação assim de impossibilidade. Tudo se torna possível para apresentar o amor de Jesus. Qualquer situação, qualquer lugar é o momento para ele falar do amor de Jesus. Qual que é a diferença, então, do evangelista para o missionário? O evangelista é aquele que fala em tempo e fora de tempo sobre o amor de Jesus a qualquer pessoa que aparecer na sua frente e ensina isso, né? O plano da salvação, traz ali o plano da salvação. O missionário é aquele que tem uma visão diferenciada, no sentido de não só anunciar, ensinar o evangelho, mas de implantar um trabalho a respeito, uma igreja, uma escola, um projeto que possa, então, acolher essas pessoas que vão aprendendo. E Paulo exortou Timóteo, né, a cumprir ali o papel de evangelista. Em 2 Timóteo 4,5 diz: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então, Timóteo, ele também foi inclinado para ser um evangelista, já que já havia uma igreja em Éfeso, né? Uma igreja que estava implantada em Éfeso, que já estava em andamento, em funcionamento. Então, Paulo traz ali a Timóteo que ele se incline para o evangelismo e cumpra esse ministério. Aqui traz o exemplo também de Filipe, né, um dos 7 diáconos, que a gente vai falar até sobre ele um pouco mais para frente, que inicialmente ele foi chamado como diácono, separado para isso, mas no decorrer da sua carreira, do seu desenvolvimento ali ministerial, ele se tornou um evangelista. Então, é possível eu ter um dom e depois ir para outro? Sim, já estamos vendo que sim. Vamos falar de pastores e doutores ou mestres. É muito bom que o rebanho seja conduzido por pastores que tenham um bom conhecimento da palavra, sendo doutores, mestres no assunto, para ensinar com aptidão a todos aqueles que fazem parte do rebanho de Cristo. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né, na vida real. Mas o bom seria que fosse. Então, o pastor é aquele que é incumbido de cuidar, alimentar espiritualmente e também fisicamente, guiar o povo à maturidade espiritual para serem parecidos com Jesus. E o doutor ou mestre é aquela pessoa que possui uma facilidade de aprender coisas novas, entender e ensinar, explicando claramente o conhecimento e trazendo uma aplicação prática da palavra de Deus e também de outros assuntos que se façam necessários para o crescimento e desenvolvimento da pessoa. Os dons espirituais. Então, nós já falamos dos 5 dons ministeriais. E agora nós vamos falar, então, dos dons espirituais. São 9. E o nosso texto base é 1 Coríntios 12, 7 a 11, que vai dizer: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência,
E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas ou milagres. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outra, variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, nós veremos também individualmente cada um desses dons, sabendo que esses 9, eles são subdivididos em 3 grupos de 3. E a gente vai entender já já por quê. Então, a gente tem aqui, o primeiro grupo são os dons da fala, que então nós temos nele a variedade de línguas, a interpretação de línguas e a profecia. Temos os dons de revelação, que é a palavra de sabedoria ou sabedoria, a palavra da ciência ou conhecimento e o discernimento de espíritos. E os dons de poder, que é a fé, a cura e a operação de maravilhas ou milagres. Agora a gente vai ver individualmente esses grupos. Os dons da fala. A variedade de línguas é aquela capacidade da pessoa falar, adorar, orar em idioma desconhecido dela mesma. E através desse dom, ela edifica o próprio espírito dela, ela se edifica a si mesma. E também esse dom pode ser usado para trazer uma mensagem espontânea de Deus, que essa pessoa recebe ali enquanto ela está movendo essa língua que ela não conhece, esse idioma que ela não conhece. Então, 1 Coríntios 14:4 vai esclarecer que o que fala em língua desconhecida, ele edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então, ele está incentivando aqui a pessoa a procurar o dom da profecia, porque vai edificar um maior número de pessoas. Mas esse dom aqui também é muito bom, porque é bom a gente fortalecer o nosso próprio espírito, para podermos avançar nos nossos desafios. E a interpretação de línguas é a capacidade de transmitir a mensagem dada pela variedade de línguas, interpretando, traduzindo. Então, por que esses dons estão separados em grupos? Porque eles são conexos, eles são conectados, eles funcionam juntos, né? Um precisa do outro ali ativo para estar funcionando. Então, a interpretação da língua geralmente interpreta a variedade de língua. Por exemplo, alguém está falando ali uma língua e de repente alguém entende aquilo que está sendo falado como uma mensagem de Deus e as pessoas traduz e fala ao público. E o dom da profecia, ela é a capacidade de revelar e proclamar a verdade de uma forma apropriada e relevante para um entendimento, fortalecimento, consolação, correção, arrependimento, edificação. E serve para confirmar aquilo que o Espírito Santo já falou com a gente. Então, assim, antigamente as pessoas no Antigo Testamento não tinham esse acesso do Espírito Santo a todas elas. Então, quando elas precisavam saber de alguma coisa de Deus, elas consultavam o profeta que tinha essa profecia da parte de Deus para trazer a resposta. No nosso caso, o Espírito já foi derramado sobre toda a carne, todos nós temos acesso. Então, quando alguém vem e traz para nós um recado da parte de Deus, vem anunciar uma profecia, ela vai confirmar, na verdade, aquilo que o Espírito Santo já falou conosco ao nosso coração. Então, tanto que a palavra nos instrui a julgarmos as profecias. Então, quando alguém vier falando profecia, é importante a gente verificar. Está testificando aqui no meu coração, o Espírito Santo já está me alertando a respeito, já me falou a respeito. Porque geralmente, então, isso aqui vai ser uma palavra para outro usuário assumir o controle aqui e está mudando meus slides, gente. Não sei quem que é. Espera aí. Desculpem. Você tem que assumir o controle. Pronto. Voltei aqui. Eita, sumiu. Alguém está mexendo aqui, gente. Espera só um pouquinho, vamos voltar Jane, aqui. você está mudando os slides? Para mim aqui só ficou no primeiro. Nossa, já mudei todos. Só ficou no verdinho, aquele escrito dons. Poxa vida, gente. Eu já estou nesse agora dos dons da fala. Agora desapareceu até esse primeiro.
Não sei se foi só para mim. Não, para mim foi normal. Para mim apareceu normal todos os slides. Apareceu Então, tudo, né, Mônica? Apareceu, para mim sim. Para mim também. Para mim não apareceu, não, só como da pastora. Não sei se é Aqui no alguma meu apareceu lentidão, normal, não sei né? se é lentidão. Para mim apareceu agora a tela dos dons. Agora. É, Eu não estava vendo nada. Para mim só apareceu esse primeiro aí, ó. Esse verdinho aí. Não mudou em nenhum momento. Agora Então, vocês estão vendo? Primeiro. Isso. Sim, Então estou eu vou vendo colocar primeiro. lá no. Agora está seguindo. Agora eu sim. vou colocar lá onde a gente estava. Ô, gente, desculpa. Eu não sabia que vocês não estavam vendo. Agora sim. Mami, Oi. para mim estava aparecendo normal, só sumiu na hora que sumiu para você também. Eu tô no celular, para mim apareceu normal, como você estivesse mudando. Nossa, Entendi. fica bem. Bom, enfim, agora todo mundo tá vendo, né? Resolveu? Será que é Sim. Agora eu não sei quem que estava mexendo aqui, minha gente, na minha tela que desapareceu tudo. Vamos seguir. Eu estava falando desse aqui da profecia, né? Certo? Sim, Obrigada. certo. Então vamos seguir. O que eu estava dizendo, já disse. É um dom que vai testificar, né? Aquilo que o Espírito Santo já conversou com a gente. E qual que é a diferença desse dom para o dom do profeta? Esse dom aqui, Paulo até fala, né, que, olha, procurem profetizar. Qualquer pessoa pode ter acesso aqui a esse dom, recebendo, né, uma revelação de Deus, uma confirmação do Espírito Santo, uma direção do Espírito Santo. No caso do profeta, é uma vocação, um chamado do próprio Deus para a pessoa trazer uma mensagem especial que vai ali trazer algo sobrenatural, geralmente uma mensagem inspirada ou revelada da parte de Deus para trazer um arrependimento, um conserto, uma salvação, revelar pecado, trazer a consciência do pecado, da santidade, um pouco diferente, mas para o dom do profeta operar, é necessário esses outros dons aqui estarem em movimento e também atuantes na vida dele. Agora a gente vai para o segundo grupo, os dons de revelação. Palavra de sabedoria ou sabedoria é uma revelação seguida de um conselho. Então, é um conhecimento acompanhado de uma aplicação de conselho prático. É diferente daquela sabedoria que a gente vê em Provérbios. Aquele livro de Provérbios fala muito da sabedoria, busque a sabedoria mais, né, do que o ouro e a prata, porque ela vai te ajudar a ter uma vida próspera. Não é essa sabedoria lá de Provérbios, porque a sabedoria de Provérbios é para todos. Todos podem buscar e alcançá-la. Um conhecimento sobre sua capacitação, seu comportamento, sua conduta, seu caráter. Em relação à sabedoria, que é a palavra de sabedoria, é um dom do Espírito Santo que ele derrama e ele dá a quem ele quer e no momento em que ele quer. E ele traz um conhecimento, né, uma revelação mesmo, um conhecimento com uma prática do conselho, trazendo um conselho prático. Um exemplo legal é o Gênesis 41, em que José, ele interpreta o sonho do faraó. E depois que ele interpreta o sonho, ele traz uma instrução para a solução. Então, ele explica, né? Olha, o seu sonho significa 7 anos de muita fartura e 7 anos de escassez, de muita necessidade, dificuldade. Esse era o sonho. Ele poderia encerrar por aí, mas ele tinha o dom da sabedoria. Então, ele coloca o quê? Em seguida, a instrução prática a respeito desse conhecimento. Ele falou, olha, então, durante os 7 anos de fartura, vamos guardar, vamos economizar, vamos estocar. Quando chegarem os 7 anos de necessidade, nós não passaremos necessidade porque nós nos preservamos, nós guardamos para passar aquele tempo difícil. E aí não sentiremos tanto essa dificuldade. E a
palavra da ciência, o conhecimento, é o conhecimento em si, uma revelação, uma informação, um entendimento de algo, um testemunho interior, uma certeza interior, que é muito parecida com essa revelação da sabedoria. Qual que é a diferença entre elas? A sabedoria é algo a mais do que conhecer. E a palavra da ciência ou conhecimento é só o conhecer. Então, a sabedoria você conhece e tem uma instrução para a solução. Na palavra do conhecimento, você só conhece, você sabe. Então, por exemplo, a própria vizinha da minha mãe passou por isso. Ela foi numa igreja e voltou triste, muito chateada, falou para minha mãe: não gostei de ir na igreja, não vou mais, porque a pastora de lá foi orar por mim. E ela falou que eu estou com problema nos meus ossos e que os meus ossos estão enfraquecidos. Então, eu estou chateada, eu não vou mais na igreja. E aí, durante a semana, essa vizinha esbarrou na porta da casa dela e quebrou o braço. No hospital, fazendo os exames, o médico disse que ela estava com os ossos enfraquecidos de osteoporose. Então, ela realmente estava com os ossos comprometidos, eles estavam bem porosos, né, muito frágeis. Então, aquela pastora, quando orou por ela, recebeu esse conhecimento, essa revelação. E ela ficou chateada, mas foi verdade. E um exemplo da Bíblia, em Atos 27, Paulo tinha apelado para César, então ele estava sendo encaminhado para a Itália. E aí começou uma viagem de navio, muito dificultosa. Certo ponto da viagem, eles iam trocar de navio, entrar num outro que seguiria para Roma, e nessa troca, Paulo aproveitou para conversar com o comandante ali para dizer: olha, vejo que a viagem será muito difícil, penosa, não só para o navio, mas para toda a tripulação. E o comandante não deu atenção, primeiro que Paulo não era um navegante, né? Não era um comandante de barco, nem nada disso. Então, nem deu atenção para ele, confiou no timoneiro, confiou ali nas habilidades que ele tinha em relação ao mar. Então, era um conhecimento que Paulo teve a respeito, uma certeza interior, uma convicção, ele sabia disso. E nesse mesmo capítulo mais para frente, aí ele tem ali uma visão, que aí ele vê um anjo que fala com ele, que fala que o navio vai se perder, mas as vidas seriam preservadas. Então, esse é o conhecimento. O discernimento de espíritos é aquela pessoa capaz de perceber e discernir o bem e o mal. Ela reconhece a presença de anjos ou demônios, ela sente, ela percebe. Ela sabe quando a pessoa está mentindo ou está falando a verdade, ela sente na conversa, no jeito da pessoa se portar. É uma pessoa extremamente sensível, ela discerne as situações e discerne as pessoas. Então, é um dom muito especial. Inclusive, as pessoas que têm esse dom precisam tomar muito cuidado, porque às vezes elas olham alguém, e mesmo que nunca tenham visto nem conversado, elas amam essa pessoa, porque elas sentem a bondade, a verdade naquela pessoa, e elas querem se aproximar, chegar perto. E outras pessoas, elas nunca viram, nunca conversaram, batem o olho, não querem se aproximar, não querem falar, não querem contato, não querem relacionamento, porque elas sentem uma maldade, uma mentira, um algo ruim a respeito. Então, é preciso ter cuidado, porque Deus também quer salvar, né, esses ruins, esses que mentem. Então, esse dom a pessoa que o tem, precisa ter cuidado a respeito, como todos os dons, e a gente vai ver mais à frente. E Atos 5, de 1 a 3, traz o exemplo desse dom, quando Ananias foi lá levar, né, o dinheiro nos pés dos apóstolos, e Pedro fala para ele: olha, por que você deixou Satanás encher o seu coração, né? Então Pedro percebeu nele a mentira do coração dele, a maldade ali, e rejeitou aquela oferta dele, e Ananias e Safira sofreram as consequências disso. Vamos para o terceiro grupo, que são os dons de poder. A fé. Primeiro, antes de falar sobre esse dom da fé, é importante esclarecer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, todo cristão tem fé. Porque se não tiver, ele não agrada a Deus, né? Então, e se não agrada a Deus, está sendo inútil ali o seu esforço. Então, não é esse dom que todos nós temos. Ele é um dom sobrenatural, um dom diferente concedido pelo Espírito Santo.
E é aquela pessoa que acredita, que confia, que crê, que não duvida, que tem certeza. Inclusive, Hebreus 11:1 vem falar especificamente o que é a fé, né? É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. E um exemplo muito legal dessa fé é Daniel 3:12-30, quando Sadraque, Mesaque e Abednego iam ser lançados ali na fornalha ardente, porque eles não se prostraram diante da imagem que o rei estabeleceu lá naquele tempo. E eles falaram então para o rei assim, aí o rei falou, ó, vocês não vão se prostrar, então vocês vão ser jogados na fornalha. E aí eles falaram, fica sabendo, ó rei, que o nosso Deus nos livrará. E, ainda que não nos livre, não nos prostraremos. Olha que fé ousada que eles tiveram. Quem de nós, assim, que estamos aqui nessa aula, de repente formos ameaçados de sermos lançados numa fogueira, de sermos queimados por causa do nosso amor de Jesus? Quem de nós vai ter a certeza, a convicção imediata de que, tudo bem, eu vou para a fogueira, mas o fogo não vai me machucar? Quem de nós que consegue ter essa certeza, essa convicção, assim, essa confiança e não ter medo? Quem de nós? Não é verdade? Então, é um dom especial, concedido pelo Espírito. E aí, o rei fica tão enfurecido que manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. E amarra eles e lança eles amarrados dentro do fogo. E as pessoas que lançam ele dentro do fogo são queimadas. Mas de repente o rei fala, mas quem que é aquela quarta pessoa que está lá andando no meio do fogo com eles? E aí chama eles para fora, ei, Sadraque, Mesaque, vem aqui. E aí eles saem, e quando eles saem, nem cheiro de fumaça eles tinham, os seus cabelos, roupas, pele estavam intactos. Então, gente, esse é um dom realmente maravilhoso, né? Inclusive, Jesus fala, né? Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dar uma ordem para esse monte, olha, tira-te daqui para lá, e ele vai obedecer. É um dom maravilhoso. O dom de cura é a restauração instantânea da saúde, de toda a saúde, a emocional, a espiritual e a física. E nós vemos ali em Atos 3, de 1-16, um aleijado de nascença na porta formosa ali do templo, e João chega ali com Pedro, e esse homem está pedindo esmolas, e ele pede, né, esmolas para eles, e Pedro fala, olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E esse homem imediatamente se colocou em pé e foi curado ali da sua dificuldade, da sua enfermidade. Então, é uma palavra de autoridade movida também com fé. Então, por que esses grupos estão, novamente vou falar, separados assim em grupos? Porque eles geralmente operam juntos. Então, o dom da cura, ele é atuante através de uma palavra de autoridade, de um poder do Espírito Santo, mas ele é operado junto com a fé. Por quê? Se aquele aleijado não acreditasse, não tivesse fé, ele não se levantaria. Marcos 2, de 1-12, vai também trazer aquela história do rapaz aleijado que os amigos levaram ele, né, para a casa onde Jesus estava, e estava muito cheio, eles não conseguem entrar, levaram ele na cama, então eles sobem no telhado, destelham e descem esse homem ali para onde Jesus estava no meio da casa. E aí Jesus vê a fé daqueles homens, dos amigos, e cura esse rapaz que era aleijado, né? E o Senhor fala, olha, seus pecados estão perdoados, pega a tua cama e vai, e a cura acontece. A operação de maravilhas ou os milagres são os feitos sobrenaturais impossíveis à natureza humana. Por exemplo, né, no primeiro milagre de Jesus, ele transforma a água em vinho. Nós vemos lá em Êxodo, o mar vermelho se abre, quando Deus fala para Moisés, tendo o teu cajado, toca as águas. Ele faz isso e o mar se abre, 2 colunas, uma de cada lado, e o povo passa em terra seca, né? Lucas 7, de 11-14, a gente vê Jesus ressuscitando o morto, né? A viúva de Naim tinha aquele filho único e era falecido, e Jesus passa ali, vê aquela passeata fúnebre, ele se compadece, se enche de compaixão, ressuscita aquele rapaz.
Então, os dons de maravilha ou de milagre são todos aqueles que não é fé e nem cura, né? São aquelas outras coisas que acontecem e ninguém sabe explicar como. Nós sabemos, né, gente, que é o Espírito Santo. Os dons agora de serviço. Cabe aqui, antes da gente iniciar esse, dizer o seguinte: os estudos dizem que os dons ministeriais, que são aqueles 5 que nós falamos, apóstolo, profeta, pastor, doutor ou mestre e evangelista, e também esses dons espirituais que nós acabamos de falar, os estudos aconselham de que a pessoa não precisa pedir. Não é necessário orar a respeito. Por quê? Porque os dons ministeriais são dados pelo próprio Deus a cada um através do chamado e da vocação, considerando as características da própria pessoa, que Deus respeita isso. E também considerando as inclinações de conhecimento que essa pessoa tem. E em relação aos dons espirituais que nós falamos, o versículo que nós lemos a respeito dizia também que é o próprio Espírito quem dá, e ele que dá a quem e onde e quando ele determina. Então, é um dom que é incumbido do Espírito Santo. Ele é quem decide a respeito. E nesses dons aqui de serviço que nós vamos falar, a respeito destes, Paulo aconselha que nós busquemos os melhores destes dons e nós possamos, assim, aplicar, aprimorar, melhorar. Então, em relação a esses dons que nós vamos falar agora, sim, nós devemos orar, buscar o melhor deles e nós devemos aprimorá-los na nossa vida. Então, Romanos 12, 7 a 8 vai dizer: se tiver o dom de servir, sirva com dedicação, e se for mestre, ensine bem. E se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. E se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. Se for o de demonstrar misericórdia, que o faça com alegria. E 1 Coríntios 12, 28 vem dizer: assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda e os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. Alguns destes a gente já falou. Então, o ensino, nós já falamos até um pouco a respeito no dom de mestre, no dom de doutor, né? Mas o dom de ensino, o serviço de ensino, é aquela pessoa que tem a capacidade, a facilidade de aprender coisas novas e passar adiante, né? Instruir, ensinar, explicando claramente esse conhecimento. E isso também foi um conselho de Paulo para Timóteo, né? 2 Timóteo 2,2, Paulo vai dizer, você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as às pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Então, o dom de ensino ele é muito importante para que as pessoas cresçam no conhecimento de Deus, para que as pessoas se desenvolvam, para que elas estejam aptas a viver uma vida que agrada ao Senhor. O encorajamento é aquela pessoa que fortalece, consola, está do lado, motiva, encoraja de verdade, né? Atos 15, de 30 a 32, nós temos aqui um caso de que os discípulos estavam crescendo muito, né, na igreja primitiva. E aí começou a ter um problema entre eles ali, né? Por quê? Porque os que Paulo estavam ganhando para Jesus, gentios, começaram a receber ali instrução dos judeus, dizendo que eles só poderiam ser salvos se eles fossem circuncidados. E aí eles estavam muito chateados, eles estavam muito desanimados, porque eles pensavam que eles estavam no caminho para agradar a Deus, mas esses ensinos estavam dizendo para ele que eles só iam agradar, alcançar a salvação se eles se circuncidassem. E então houve ali uma reunião, Pedro faz ali uma reunião junto com as autoridades ali do lugar na época,
E ele vem falar, olha, se o Senhor já aceitou os gentios, se o Senhor já confirmou isso pelo Espírito Santo e tudo mais, e tem usado Paulo, Barnabé para poder essas pessoas se achegarem a Deus, e o Espírito Santo tem se derramado neles, se manifestado neles, quem somos nós, né, para trazer esse jugo para eles, esse peso para eles? Deus não está cobrando isso deles. Então, Pedro ali fala, nós vamos então mandar uma carta para eles, onde eles vão ser ensinados daquilo que realmente é importante para eles fazerem, que é se abster dos alimentos de ídolos, das carnes e sangue de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Por quê? Porque essas eram práticas que eles praticavam, essas pessoas, esses gentios praticavam por causa da sua cultura, dos seus deuses, da maneira da sua terra. Então eles falaram, é isso aqui que a gente tem que ensinar. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ok, sim. Obrigada. Sim. Sim. Amém. Então vamos seguir. E aí eles enviam essa carta para esse povo, né, os gentios, e quando a carta é lida, eles são fortalecidos, consolados, animados, porque saiu aquele jugo de sobre eles. Então eles foram encorajados a prosseguir a caminhada com Cristo. O dom da contribuição é dar, é compartilhar, dar uma parte, dar dinheiro, dar recurso com alegria e liberalidade. Um exemplo muito legal da contribuição é Lucas 21, de 1 a 4, onde aquela viúva pobre deu ali nas ofertas mais do que todos os outros, porque ela deu tudo que ela tinha, aquelas moedinhas. E em relação aos outros, eles davam o que sobrava, né, no bolso deles, aquilo que sobrava. Então, eles pagavam tudo, faziam tudo que eles queriam, e o que sobrava, eles iam lá e levavam de oferta. No caso dela, ela não pegou o que sobrava, ela pegou tudo que ela tinha. Então, o dom da contribuição é mais ou menos assim, a pessoa, ela vai calcular, e ela não vai calcular assim, dizendo, quanto que eu tenho, quanto que eu posso ganhar, quanto que eu posso dar. Não é isso que ela vai pensar, ela vai pensar assim, de tudo que eu recebo, quanto que eu preciso para viver? Então, ela faz essa conta, separa o que ela precisa para viver, o restante ela administra em doações, em contribuições. Então, a pessoa que tem um coração muito doador, generoso, e geralmente essas pessoas prosperam muito para que elas continuem fazendo isso. O dom da liderança também em alguns lugares é chamado de dom do governo. É aquela pessoa que representa um grupo, representa um povo, fica à frente e direciona um povo, um grupo harmoniosamente. Ajuda, né, a pessoa a alcançar ali o objetivo, o alvo, o propósito de Deus e alcançar aquilo que Deus estabeleceu. Mas geralmente ele conduz o grupo, né? É uma pessoa que representa aquele grupo e que encaminha aquele grupo. E Hebreus 13:17 traz até um conselho bem legal a respeito disso, né? Que ele fala: olha, obedeçam os seus líderes e façam o que eles dizem, porque o trabalho deles é cuidar da sua alma, e disso eles prestarão contas. Então, deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Então, é um conselho trazido ali para o povo, considerar a liderança, participar, ser cooperativo, né? E entender que essa pessoa que foi estabelecida por Deus, né? Porque é um dom estabelecida por Deus para estar à frente, para representar, é uma pessoa que vai ser cobrada por isso. E se a minha atitude for de negligência, for de tristeza, for de atrapalhar, certamente que eu não vou me dar bem, porque Deus vai cobrar de mim também, porque não estou fazendo parte da unidade do grupo. Misericórdia. É ter compaixão, ajudar, mas ajudar de um jeito prático, aqueles que sofrem e passam necessidade. E Mateus 5:7 vai dizer, felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Gente, um exemplo maravilhoso é o do bom samaritano em Lucas 10. Né, o bom samaritano passou, viu ali a pessoa ferida, que tinha sido machucada, roubada, estava sem as suas vestes, e ele não só cuidou do ferimento, mas carregou essa pessoa e pagou a hospedagem e o tratamento. Então, o dom da misericórdia, ela é mais do que uma ajuda, ela vai além, a pessoa se esforça em fazer um pouco mais.
E o dom de prestar ajuda, socorro, auxílio é bem parecido com o de misericórdia, mas a diferença dele é que é tomar o lugar de alguém, ajudar, apoiar, suprir a necessidade dos outros, mas pontualmente. Por exemplo, eu estou sabendo que aquela pessoa precisa de determinada coisa e eu tenho esse dom aqui operando em mim, eu vou lá e ajudo a pessoa nessa determinada coisa. A diferença do dom da misericórdia é que o misericórdia ele vai além do ajudar. Ele faz mais do que ajudar, né? E no prestar ajuda, Romanos 16, 1 e 2, Paulo vem ali recomendando a respeito da irmã Febe, que serve a igreja em Cencreia, que as pessoas ali recebam ela no Senhor e ela seja ajudada em tudo quanto ela precisar. Porque ela é uma pessoa de muita ajuda, muito valia para ele e que o ajudava muito. O dom da administração. O dom da administração é aquela pessoa que ela entende facilmente o funcionamento da instituição, da organização, do lugar. Ela planeja, dirige, controla, é organizada e faz a organização funcionar para que ela consiga seguir os procedimentos que a levarão para o alcance dos alvos e dos objetivos. Então, é aquela pessoa que tem facilidade em observar o ambiente, ver o que está acontecendo, entender ali o problema que existe e na mente dela já vem certinho, passo a passo de um processo a ser tomado que vai organizar e vai resolver a situação e vai levar aquela instituição para o alvo, para o objetivo, para o alcance do que foi projetado. Isso é um dom. Em Atos 6, de 1 a 7, a gente viu também aqui que os discípulos cresciam e começou a ter ali um descontentamento, um murmúrio dos judeus de fala grega e de fala hebraica, porque os de fala grega diziam que as viúvas deles estavam sendo negligenciadas no repartir dos alimentos diários. E aí, então, os apóstolos reúnem todos os discípulos e eles ali, com o dom da administração, encaminham a solução. Eles falam assim, olha, nós somos designados para o ensino da palavra e para a oração. A gente não pode deixar de fazer isso para servir alimento. Então, levante entre vocês homens, né, de Deus, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, que ficarão encarregados por esse serviço, né, que foram ali os diáconos. Eles separaram, então, 7 homens com essas características e foram os primeiros diáconos ali, e então os apóstolos impuseram as mãos sobre eles e eles assumiram essa função, resolvendo o problema. Então foi uma questão administrativa que os apóstolos receberam essa sabedoria e resolveram a situação. O dom de interceder também é um dom de serviço e é rogar por alguém, interceder, orar regularmente por outros. Né? Em 1 Timóteo 2, de 1 a 2, vai dizer: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. E também no texto de Romanos 8, 26 e 27, vai dizer que o Espírito Santo é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele sonda os corações, aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, esse é um dom também da parte de Deus, onde ele inclina essa pessoa, o próprio Espírito Santo tem essa prática nele, né, clamando por nós, e é um dom inclinado por Deus, e a pessoa que o tem, ela é incomodada, ela é movida a clamar por alguém ou por alguma situação. Por exemplo, a pessoa que tem esse dom soube que determinada pessoa está com problema no casamento, em trâmites de divórcio. Essa pessoa recebe um incômodo tão grande no seu interior que ela não descansa enquanto ela não clamar pela restauração, pela intervenção divina, pela mudança ali da situação, ou ela conhece alguém que está em necessidade, uma pessoa que precisa ser salva, essa pessoa também é impelida pelo Espírito mesmo a clamar, a suplicar, a interceder.
E muitas vezes também a pessoa já é de Deus e está passando algum perigo, alguma dificuldade, e essa pessoa que tem esse dom tem essa inclinação, e de repente ela passa a clamar ali, e às vezes, gente, ela é despertada de madrugada, às vezes ela nem consegue comer na hora do almoço, porque ela é movida a parar e a clamar, a interceder por aquilo que está vindo ao coração dela, à mente dela. Outros dons que também são da parte de Deus, o artesanato. Será? Janiene, você está inventando. Não, gente. O artesanato é também algo da parte de Deus para nós. É um dom. E elaborar criativamente ou construir itens a serem usados com as próprias mãos, com a sua habilidade, é um dom de Deus. Em Êxodo 31, de 1 a 5, está escrito assim: Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Então, sim, isso vem uma capacitação da parte de Deus para nós. A comunicação criativa também é um dom. Comunicar através das diversas formas de arte, né? Em Salmos nós vemos ali como eles comunicam através da adoração, tocando instrumentos, cantando. Em 2 Samuel nós vemos Davi dançando na presença de Deus ali com o retorno da arca. A dança também é uma comunicação criativa, uma adoração. Em Marcos, capítulo 4, 2 a 33, nós vemos também Jesus contando a parábola do semeador. Jesus era o melhor contador de histórias, ele tinha as melhores parábolas. Então, contar histórias também é uma maneira de comunicar criativamente, que faz conexão daquele que está falando a mensagem com aquele que está ouvindo. E essas parábolas, essas histórias hoje são transformadas em teatros também, que também é uma forma criativa de comunicar, isso é um dom. E a hospitalidade, que é cuidar das pessoas, hospedando, servindo e acolhendo na própria casa. E essa é uma instrução de 1 Pedro 4, 9, 10, que ele diz, sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, a hospitalidade também é um dom. Pode perceber que quem tem esse dom, quando te hospeda, parece que você está no hotel 5 estrelas. Quem não tem esse dom, se esforça, mas você sente que você está ali sendo hospedado, a pessoa está até sem jeito, nem sabe como, né, cuidar de você, te servir e tudo. Mas tem lugar que a pessoa tem esse dom, que ela faz tudo tão naturalmente, tão bonito, tão perfeito, que você parece que está num hotel, né? Então, esse é um dom também, e é muito maravilhoso de servir dessa maneira. Chegando até aqui, nós vamos entender o seguinte, que o Senhor, ele pega a nossa história de vida, as nossas habilidades e talentos que ele também nos deu. Então, em determinado momento do dicionário, o dom e o talento serão sinônimos, porque todos o Senhor é quem capacitou e deu. Com a diferença de que a inclinação do talento e da habilidade nós podemos melhorar e correr atrás fazendo uma faculdade, estudando, treinando, praticando, e a gente aprimora. E no caso do dom, o Espírito Santo traz, Deus entrega para nós de presente para a nossa vida. Mas ele considera a nossa história de vida, as nossas características particulares. Na aula anterior, todos nós fizemos ali, né, o teste de personalidade. Então, cada um tem a sua, bem distinta um do outro. O Senhor conhece cada uma e ele considera essa personalidade. Ele considera a nossa paixão, o que a gente mais gosta de fazer, aquilo que a gente ama produzir, aquela coisa que a gente gosta de resolver. Ele também considera os nossos dons,
aquilo que ele observa, né, em nós, ele traz ali para ornar e ele dá de acordo com as nossas características, aquilo que ele conhece mais profundo de nós. E ele também nos dá um lugar. E ele junta todas essas coisas, e onde cada uma dessas coisas se encontra, ele estabelece então o nosso propósito de vida. Então ele considera a nossa história, a nossa identidade, o que a gente mais gosta de fazer, a nossa paixão, os nossos dons e onde. E ali então ele estabelece o nosso chamado, o nosso propósito. E nós podemos então verificar que todos esses dons, eles operam para que os ministérios se movimentem. E os estudos indicam que os 5 ministérios precisam existir em uma igreja e estar em pleno funcionamento para que essa igreja cresça, essa igreja se fortaleça e ela seja relevante. E uma coisa importante para a gente saber é: todos esses dons também são de reconhecimento. Eu posso identificar qual é o meu, mas a igreja precisa reconhecer e confirmar que eu os tenho. Eles são de reconhecimento. E depois de tudo isso, como é que eu faço para ativar o meu dom? Para saber qual é ele, para ativar ele, para fazer ele ser operado, para utilizá-lo. E primeiro de tudo, é importante a gente conhecer a casa do dono do dom. Quem é o dono do dom? Deus e o Espírito Santo, porque eles é que dão, né? De graça para a gente, de presente isso. E quando a gente conhece a casa de alguém, o endereço, fica muito mais fácil da gente chegar lá e pedir ajuda, pedir esclarecimento, entendimento, perguntar como é que eu faço, de que jeito que eu faço. Então, saber o endereço do dono é muito importante. E o endereço do dono dos dons, o endereço do dono dos ministérios, ele você pode falar, a igreja, não é bem assim. 1 Coríntios 6, 19 vai dizer: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Então, nós somos o endereço de Deus, a casa dele. Se o Espírito Santo é Deus e ele habita em nós, o dono de todas essas coisas já está aqui. Então, todos esses dons já estão aqui, já estão em nós. Cada um com o seu, conforme o que ele libera para que nós o tenhamos. E como é que eu faço para utilizá-lo? Eu preciso ativá-lo. E como eu faço para ativá-lo? Primeiro eu preciso conhecer qual é o que ele já me deu, já liberou aqui para mim, para eu poder utilizar, edificar aqui, ajudar a edificar o corpo de Cristo. Conhecer qual é. Segundo, aplicar, utilizar, praticar, né? Porque nós ficaremos bons naquilo que nós praticamos. Aqui, por exemplo, eu não sou boa em andar de bicicleta, mas se eu nunca ficar pegando e andando, eu nunca vou ser boa em andar de bicicleta, né? Então, o dom também é assim. Então, ele já existe, já está em cada um de nós e o Senhor quer que nós nos despertemos para operá-lo, porque Ele quer que os 5 ministérios se movam e cresçam e se desenvolvam para que nós possamos crescer e alcançar aquilo que Deus projetou para nós como corpo de Cristo. E estamos aqui aprendendo exatamente para isso, não é mesmo? Tem uma pesquisa que diz que 20% das pessoas das igrejas servem, trabalham, operam os dons. E 80% só frequenta e vai embora. E nós queremos mudar isso em nome de Jesus, porque a vontade de Deus é que todos que se acheguem a Ele saibam quem são nele, reconheçam os seus dons e sirvam. Essa é a vontade de Deus para todos nós. Amém? Amém. Temos perguntas? Quem quiser colocar aí suas perguntas no chat, aí eu vou falando com a gente. Diga algo. O Eliel tem a pergunta.
O Eliel tá aqui, o João tá tentando acalmar ele. Não temos perguntas? Obrigada, gente. Estou aqui morrendo de vergonha. Sim, Jennifer, todos nós temos dons e todos nós temos talentos também. E os dons são operados ali de maneira que ativem e movimentem os ministérios, né? Então é importante a gente conhecer para a gente fazer a Igreja do Senhor Jesus romper e alcançar os alvos que Ele projetou, em nome de Jesus. Pessoal, se não tem dúvida nem pergunta, então eu já vou passar o teste, tá bom? Eu vou precisar falar sobre eles, porque eles são um pouco diferentes dos testes que vocês fizeram nas aulas anteriores. Tudo bem? Tudo bem. Vocês ainda estão vendo minha tela? Yes. Ok, então eu vou colocar aqui. O teste número 1 é o teste descobrindo o meu dom. Qual o dom que eu tenho? E aí, então aqui é o primeiro teste, são 133 afirmações. Então, quando você for fazer esse teste, seja num tempo em que você tenha essa disponibilidade, onde você não precise parar, interromper na metade, mas que você possa fazer completo, com dedicação. Antes de fazer, ora ao Senhor, fala, Senhor, deixa eu colocar aqui exatamente o que eu sou, exatamente como eu sou, deixa eu colocar aqui direitinho, para eu poder descobrir o que o Senhor já derramou aqui sobre a minha vida. E aí você vai, a cada afirmação que tem aqui no teste, ó, desde o 1 até o 133, você vai anotando aqui no mapa, tem o número das perguntas, e aí você vai anotando no mapa. A pergunta não, as afirmações, você vai anotando no mapa. Afirmação número 1, constantemente, definitivamente é certo? Ou a maioria das vezes, normalmente, aí eu coloco o número 2. Algumas vezes ou de vez em quando eu coloco o número 1. Nunca ou jamais eu coloco o número 0. E aí é o seguinte, você precisa olhar essas afirmações e escrever olhando para você mesmo do que você realmente é e não colocando ali o que você acha que seria mais adequado ou mais correto ou mais legal. Tudo bem? Porque senão o teste vai dar errado. E aí você faz ele, coloca os numerozinhos aqui nesse mapa, nos quadradinhos aqui que tem todos os números. E aí você, no último quadrado, é a soma da coluna. No último quadrado é a soma da coluna. E onde tem A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, blá, até o T, você vai ver os de maior número que ganhou ali. E você vai colocar aqui a letra lá da coluna, né, o número. E o nome do dom. Como que eu sei o nome do dom, Janiene? A coluna é por letra, A até o T. E aqui tem a legenda, do A até o T. Aí você vai saber o nome do dom, tá? Como nós falamos, os dons, eles são de confirmação, de reconhecimento. Então, tem o segundo teste do observador, que é o quê? Você vai entregar a folha 2... Ó, você vai entregar da folha 2 em diante, não, desculpa, da folha 3, deixa eu ver. Você vai entregar da folha 3 em diante para 3 pessoas que te conhecem muito bem. 3 a 4 pessoas que te conheçam muito bem, que convivem com você, especificamente alguém, pode ser seu líder de PG ou seu líder de ministério, ou alguém que te conheça muito bem na igreja. Por quê? Porque a maioria dos dons que nós falamos são relacionados
ao Espírito Santo, né? E ao próprio Deus. Então, às vezes, uma pessoa que ainda não é da igreja talvez não saberia responder tão prontamente. Mas se você não tiver alguém muito próximo de você, que seja muito seu amigo, que te conheça muito bem dentro da igreja, você pode entregar para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para algum amigo, parente que te conheça muito bem. E aí você vai entregar esse teste aqui e a pessoa vai colocar para cada afirmação, a teu respeito, ela vai responder S para sim, boa descrição desta pessoa, P, pouco descreve essa pessoa, N, não descreve essa pessoa. E interrogação, não tenho certeza, não sei, nunca observei. E aí, depois que a pessoa te entregar o teste, você também compila aqui os resultados na página 1 e 2. Você coloca aqui, ó, os resultados, né, da pessoa e vai somar o total, tá tudo explicadinho. E o número 3 você descobriu, geralmente vai apontar 5 dons de maior relevância, com maior número de resultado, de total, né, do teste. E aí você afunila para 3, os principais. No meu, deram 5, porque deu um resultado de empate nos números. E quando der empate no seu e for correto, você pode deixar também. E aí, depois que você fez essa aqui, você verificou os seus que você mesmo levantou, você verificou os do que a pessoa viu em você, porque muitas vezes aquilo que a gente pensa que a gente tem não é o que a gente comunica. E aí a pessoa que nos conhece, nos vê, ela pode ver algo diferente em nós ou pode confirmar aquilo que nós mesmos vemos em nós. E aí aqui a gente vai identificar o levantamento do observador e o levantamento que eu mesmo fiz. Vou verificar aqui quais são lado a lado. Ah, confirmou, repetiu. Os que repetiu, que deu certo, eu coloco aqui meus dons. Esses são os efetivos. E aí, como que eu sei, Janine, as características dele, o que eles são, como que eu posso melhorar neles, operar? Eu vou no terceiro documento, que é levantamento referência. Aí deu, por exemplo, para mim, faz de conta, dom da administração. Então, eu vou lá, acho a página do dom da administração, e aqui vem para mim ó, o significado, a descrição, os destaques característicos e os cuidados que eu preciso ter e as referências bíblicas. Cada dom tem a sua característica e também tem um cuidado que a pessoa precisa ter para poder melhorar, aplicar, né, e fazer de acordo com a vontade do Senhor mesmo, sem exageros. Ok? Mami, Oi. esse teste você vai mandar lá no grupo Vou da colocar igreja, agora. Vou colocar agora lá no grupo do curso. Ah, tá bom então, Tá obrigada. bom? Beijo, dá um beijinho no meu maninho. Tá bom. Beijo. Jane, e Oi. os slides você vai colocar lá também? Também vou colocar tudo, os slides e os 2 testes e o resultado. Tá joia. Tá? E aí, conforme vocês forem identificando e a pessoa que observou também te devolveu e você conseguiu aferir ali, confirmar o seu dom, compartilha com a gente no grupo, porque a gente gostaria de fazer um relatório compilado para que o seu discipulador tenha acesso a isso e possa te ajudar a operar esse dom, possa te ajudar a mover nele, possa te ajudar a desenvolvê-lo e possa te ajudar também a melhorar naquilo que é necessário para que o dom seja operado, tudo bem? Ok. Tá certo, gente. Ok. Posso? Gente, rapidinho. O João mandou um recado aqui. Ele falou assim que ele vai passar um formulário, além desse que a Janine vai passar, e esse formulário é para ser respondido para certificação, tá? Que ele vai dar uma